Olá, pessoal. Eu sou a professora Josefa, professora da disciplina de Biologia da terceira série da Escola Copelg. E na aula de hoje a gente vai abordar o conteúdo de especiação, capítulo 1, Biologia 2, ok? Bom, de início, para começar, eu começo questionando e trazendo para vocês várias imagens de espécies diferentes. E aí eu me pergunto e peço para vocês pergunto para vocês o seguinte: de onde surgiu? De onde veio? O que provocou essa grande diversidade de espécies que a gente conhece hoje? Várias espécies já conhecidas, espécies que ainda não são conhecidas e que a ciência vem descobrindo, vem conhecendo com o passar do tempo, com o avanço dos estudos. Enfim, e aí é uma coisa assim muito interessante, bem instigante, você parar e se perguntar, tipo, olha a diversidade, quanta diversidade de espécies a gente tem hoje, a gente conhece hoje, e que vem sendo descobertas à medida que o tempo vai passando. E aí eu começo a questionar vocês. De onde veio? Como surge? De onde surgiu? O que provoca isso? O que permite que isso aconteça? Só que aí antes a gente começa a questionar, sim, mas o que é espécie? Qual o conceito de espécie? Para a gente conseguir traçar de onde vem essa grande diversidade. Então, com o passar do tempo, com os estudos que começaram lá no início, há muito tempo atrás e que vem acontecendo até hoje, vários conceitos de espécie já foram criados. Tipo, a gente tem um exemplo de Linneu, onde ele diz que espécie são conjuntos de seres vivos dotados de grande semelhança física entre si, demonstrando um padrão típico em todo o grupo. Olhem bem, dotados de grande semelhança física entre si. Então aqui a gente ainda pode questionar que não é um conceito bem empregado. Porém, a gente pode classificá-lo como um conceito morfológico de espécie, anatômico. Ele fala em grande semelhança física entre si. Não é isso? Demonstrando um padrão típico em todo o grupo. Ok. Só que continuou os estudos e existiam várias críticas em cima do conceito de espécie, na necessidade de ter uma abrangência maior. Então, a gente tem Ernst Mayr, onde ele diz o seguinte, que espécie corresponde a um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e deixar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de outras espécies. Vejam, se cruzar e deixar descendentes férteis, ao mesmo tempo está reprodutivamente isolado de outras espécies. O que ele quer dizer? Aqui a gente consegue formular, que é um dos conceitos um dos conceitos que são mais usados hoje, que é um conceito biológico de espécie. Cruzar, troca de material genético, deixar descendentes férteis. E quando diz que está reprodutivamente isolado de outra espécie, quer dizer o quê? Que é um grupo de população que são capazes de cruzar entre si. Quando diz reprodutivamente isolado de outras espécies, aquele tipo de espécie, aquele grupo, aquela espécie, ela é capaz de cruzar entre si com a mesma espécie para gerar esses descendentes férteis. O que não acontece cruzando, essa espécie cruzando com espécies diferentes. Sim, pode ocorrer a desenvolvimento de uma prole? Sim, pode. Mas pode ser que essa prole ela não venha a ser fértil. Não é isso? Um exemplo disso, que a gente conhece muito, é a mula, é o burro. São proles, mas que são estéreis. Isso acontece por quê? Porque o conceito de espécie biológica diz que espécies são grupos de indivíduos que são capazes de cruzar entre si e deixar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados, reprodutivamente, de outras espécies. Ok? E aí, a gente já tem um conceito de espécie, mas a gente questiona. Só pode cruzar entre si para gerar um descendente fértil? Mas é o que acontece? O que precisa
para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral. E aqui a gente tem que é necessário também ocorrer uma interrupção do fluxo gênico entre os diferentes grupos de indivíduos. Interrupção do fluxo gênico da troca de material genético entre os diferentes grupos de indivíduos. Se isso não acontece, como que vem se formando uma nova espécie? E aí, onde a gente entra abordando o conteúdo dessa aula de hoje, que é o conteúdo de especiação. O que é especiação? Olha só, a especiação já vem da palavra espécie. Então, especiação não é nada mais, nada menos do que um processo de transformações, um processo de mudanças que acontece em determinados grupos, em espécies, e que esse processo de transformação ela gera modificações em partes desses grupos que vêm de um ancestral comum, e essas modificações que provocam essas transformações, essas diferenças, elas levam parte desse grupo a se diferenciar, a se transformar em uma outra espécie. Então, esse conjunto de transformações que modifica é conhecido como especiação. Então, são um conjunto de transformações que ocorrem em parte de um grupo e diferencia aquele grupo de maneira que são características consideráveis e que esse grupo ele venha se diferenciar do grupo ancestral. Então, aí a gente tem a formação de uma nova espécie, um processo de especiação, que pode ocorrer por anagênese ou por cladogênese. Ok, beleza. Então, aqui a gente traz um outro exemplo que tem o seguinte, ó. A gente tem um grupo de plantas com folhas médias. E aí acontece que, com o passar do tempo, esse grupo de plantas com folhas médias que se encontram num ambiente com razoável umidade e temperatura amena, ele vai passando por diferenças nas condições. Ele passa a ser introduzido num ambiente diferente. E aí a gente tem sementes que foram germinadas em ambientes de clima muito árido. E aí a seleção natural ela já vai selecionar plantas de folhas pequenas. Vai gerar aí plantas de folhas pequenas. Outras sementes dessas plantas com folhas médias, que se encontravam nesse ambiente com razoável umidade e temperatura amena, elas foram germinar em ambientes de clima muito úmido. E aí a seleção natural, ela seleciona as plantas que nascem ou que se desenvolvem com folhas grandes. Ok. E aí a questão, suponha que as 3 populações de plantas, tanto a original quanto as 2 resultantes da seleção natural, elas permaneçam isoladas pela distância, dificultando então a polinização entre plantas de diferentes regiões. Quando dificulta essa polinização, a gente também tem, como já disse, seleção natural, uma adaptação, e essas plantinhas elas vão interromper pela dificuldade da polinização, o fluxo gênico é interrompido. E pode ser que, com o passar do tempo, essas plantinhas elas venham a adquirir mesmo essas características consideráveis e elas venham a se transformar em novas espécies. É um dos exemplos, é uma coisa que pode acontecer. Ok. Então, a gente tem essas especiações acontecendo de diversas formas. Podem, digamos assim, acontecer por barreiras geográficas ou por não barreiras geográficas. Logo, dessa forma, elas podem ser classificadas em diferentes tipos de especiações. Onde, no primeiro momento, eu trago para vocês aqui a especiação alopátrica. O que é essa especiação alopátrica? Ela é uma especiação que é resultante da separação geográfica de uma população. Logo, olha só, separação geográfica de uma população. E essa separação geográfica de uma população, ela é seguida de um isolamento reprodutivo. Se eu tenho uma barreira geográfica, vai ser seguida de um isolamento reprodutivo. Por quê? Aquele grupo que está em determinado lado não pode cruzar aquela barreira geográfica para reproduzir com a outra parte do grupo. Então, o que acontece?
Esses indivíduos que passam por essa especiação alopátrica, eles podem sofrer mutações, recombinações gênicas e seleção natural. E aí essas modificações, essas transformações que esses indivíduos sofrem, podem resultar em variações no seu conjunto genético. Quando ocorrem variações no seu conjunto genético, desde que essas variações elas estejam aí nas células reprodutivas, elas vão sendo passadas para gerações seguintes, e aí com o passar do tempo, após gerações, a gente vai ter um processo de especiação, que é essa especiação alopátrica. A gente tem aí a formação de uma outra espécie partindo lá da espécie ancestral. Entende? Então, a gente tem a especiação alopátrica, que é uma especiação que resulta de uma barreira geográfica de uma população, e é seguida de um isolamento reprodutivo. Lógico que uma coisa já explica a outra, porque se tem uma barreira geográfica e esse grupo não consegue cruzar essa barreira geográfica, não vai ter acasalamento. Então, surge aí, um isolamento reprodutivo. Ok? Outro tipo de especiação é a especiação dicopátrica. O que é isso? Esse tipo de especiação ele acontece por meio da formação de uma barreira geográfica, onde, nesse caso, as populações recém-formadas, elas diferenciam-se geneticamente das populações parentais. Olha só, tem sim uma barreira geográfica, só que as populações recém-formadas, elas vão apresentar diferenças nos genes das populações parentais. Então, a gente traz aqui um exemplo para vocês, onde a gente tem de início uma única espécie de moscas de frutas. Essas espécies, elas são isoladas. Elas, por meio de uma barreira geográfica, elas vão se isolar em determinados ambientes. E aí, no exemplo que está sendo apresentado para vocês, a gente tem uma diferença nas condições. Que condição é essa? Na condição de alimentação. A gente tem o quê? Um grupo que passa a ser alimentado à base de amido e um grupo que passa a ser alimentado à base de maltose. Com o passar do tempo, após outras gerações, a gente tem o quê? Uma modificação genética desses grupos para a população parental, lá da espécie inicial. E aí, depois, por mais que essa população ela deixe de estar isolada, ela venha depois, digamos assim, a se libertar, a ter contato com a outra espécie, a espécie de população alimentada de amido com a espécie de população alimentada de maltose, por mais que elas venham ter contato, a preferência de acasalamento, a preferência de cruzamento, ela vai acontecer nas espécies, entre si, individualmente. A população que é alimentada à base de amido vai preferir se alimentar com a população alimentada, vai preferir se acasalar com a população alimentada à base de amido, assim como a população que é alimentada à base de maltose vai preferir se acasalar com a população à base de maltose. Então, a gente tem aí duas espécies diferentes, que partiram de uma mesma espécie, mas que elas apresentam, então, hoje diferenças geneticamente nessas populações, diferenças nos genes. E isso já faz com que essa espécie ela venha a preferir se acasalar com indivíduos da espécie dela mesma. Ok? Um outro tipo de especiação é a especiação peripátrica, onde as populações elas permanecem na mesma área geográfica. No entanto, a barreira geográfica ela surge em uma região periférica de onde a maior parte da população está. Então, vamos resumir. Vamos tentar entender de forma mais simples. Então, o que acontece? A barreira geográfica ela vai surgir numa região mais periférica, mais para a margem de toda essa região geográfica. Quando ela surge mais para a margem, ela vai surgir, digamos que, em uma região distante, de onde a maior parte da população está. É como se eu posso dizer o seguinte, que em uma determinada população, em uma determinada área geográfica tem a população, e essa barreira geográfica ela vai surgir lá na margem onde tem menos números, uma menor quantidade dessa população. Então, ela surge em uma área que a menor parte se encontra. Ou seja, é de onde a maior parte da população está.
Beleza? Ok. Então, o que acontece? Vamos lá. No entanto, a barreira geográfica surge em uma região periférica de onde a maior parte da população está. Logo no exemplo trago a vocês, apresentado a vocês, a gente tem um exemplo de quê? De moscas. Ok. É uma mesma área geográfica, sim, só que aí a gente tem o quê? Um conjuntinho, uma pequena população de moscas, ela sofreu um isolamento, uma barreira geográfica, na margem, vamos supor, da ilha. Foi levada lá pelos cachinhos por uma casca de banana. Com o passar do tempo e devido às condições apresentadas, esse grupinho de moscas, essa pequena parte dessa população, ela começa a ver o surgimento de características determinadas por genes raros. Ok. Então, o que vai acontecer? Ela vai passando por transformações, além das adaptações, claro. Essas transformações determinam esse grupinho novas características e, com o passar do tempo, essa população que sofreu essa barreira geográfica na parte periférica, ela apresenta diferença genética, diferença nesses genes, por apresentar esses genes raros, da população anterior, da população ancestral. Então, aí a gente tem a formação de uma nova espécie. Com o passar do tempo, a gente vai ter o quê? Moscas da ilha, que é a mosca que apresenta os genes raros, e diferentemente das moscas do continente, que são as moscas que não apresentam esses genes raros. Então, de uma mesma espécie, a gente tem aí a formação de duas espécies, que no final ficam conhecidas como moscas da ilha e moscas do continente. Então, a gente tem aí uma especiação peripátrica. Ok. Bom, na especiação parapátrica, a gente tem o quê? Nesse caso, o limite que separa as populações não é uma barreira física, mas há uma diferença nas condições, distanciando populações adjacentes que permanecem continuamente distribuídas no espaço geográfico. Então, vejam, são uma diferença nas condições apresentadas para essa população. No exemplo que está sendo apresentado para vocês, a gente tem o quê? Uma espécie vegetal, uma plantinha, aí, um grupo, que ele vai se diferenciar devido às condições apresentadas. Não é uma barreira geográfica que surge, mas são as condições do meio em que essa espécie se encontra. E aí a gente tem um solo contaminado por resíduos de minérios e a gente tem um solo sem contaminação. Com o passar do tempo, devido à necessidade de adaptação dessa espécie nesse solo contaminado, ela vem a desenvolver características diferentes da espécie que se apresenta no solo sem contaminar. Por quê? Porque o meio obriga essa adaptação, essa diferença, essa necessidade. Então, acontece que, com o passar do tempo, com o passar de gerações, a gente vai ter um grupo, uma população totalmente diferente, que vai se diferenciar da mesma população antes, que está no mesmo ambiente, na mesma área. Só que o que diferenciou, o que provocou essa diferença foi as condições apresentadas no meio ambiente. Então, a gente tem aí populações diferentes, espécies diferentes, um processo de especiação que foi caracterizada pela diferença nas condições ambientais. E esse grupo ele teve que passar por adaptações diferentes, provocando então, sucessivamente, depois de gerações, uma diferença no conjunto, nas características nos genes dessa espécie, e aí a gente tem a formação de duas espécies diferentes, não provocadas por uma barreira geográfica, mas provocadas, mais uma vez, pelas condições que obriga esse grupo a criar, a desenvolver adaptações e com o passar do tempo se diferencia entre si, gerando aí duas espécies diferentes. Então, a especiação parapátrica não ocorre barreira física, porém, existe uma diferença nas condições que vai distanciar essa população e que esse distanciamento, esse processo de adaptação faz com que ocorram essas diferenças e resulta no processo de especiação.
no mesmo espaço geográfico, ok? Já a especiação simpátrica, o que acontece? Acredita-se que o favorecimento de características extremas é beneficiado e leva à variação do conjunto de genes dentro da população sem que haja isolamento geográfico. Olha só. Acredita-se que o favorecimento de características extremas. Para vocês conseguirem entender isso, eu peço que vocês, quem não conseguiu aprender, quem não se lembra agora, voltar no na biologia 3, no tópico que a gente aborda tipos de especiações e características que são beneficiadas. Lembrem-se das direções disruptivas, estabilizadora e direcional. Não se esqueçam de estudar esse conteúdo. De dar uma olhada para voltar para a especiação simpátrica. Então, nessa especiação, acredita-se que o favorecimento das características extremas ele é beneficiado. E aí vai levar à variação do conjunto de genes dentro da população sem que haja isolamento geográfico. Vejam só. Aqui a gente tem um grupo de vegetais que se apresentam na mesma área geográfica. Ok. Só o que acontece? Parem e vamos pensar. Nessa área geográfica, que é limitada, vocês concordam que a espécie que se encontram nas margens dessa área geográfica, na região mais externa, ela sofre mais influências do que aquelas que estão na região central. Vamos imaginar que as que estão na margem, vamos supor que sejam limitadas por uma estrada, ou por alguma outra coisa, elas vão sofrer mais influências do vento, elas vão receber mais poeiras, elas podem até estar mais expostas ao sol, enfim. E com o passar do tempo, essas características extremas, ela vai beneficiar, ela vai variar esses conjuntos dessa população. E aí, quando ela varia o conjunto dessa população, que está mais digamos que na parte externa, na parte mais extrema, quem está mais sofrendo variações e influências, o que acontece? Ela passa a diferenciar da população que estava naquele centro. Aí, no exemplo apresentado para vocês. Com o passar do tempo, ocorre uma especiação simpátrica, onde o favorecimento dessas características, ela vai variar, ela vai alterar o conjunto de genes dessa espécie. E a gente tem aí, depois de várias gerações, duas espécies formadas. A espécie que se encontra localizada à margem, ela vai ter alterações genéticas que vai diferenciar ela da espécie que se encontra localizada na parte central dessa área. Então, a gente tem um processo de especiação simpátrica, que é o favorecimento das espécies extremas, que vai alterar esse conjunto genético e vai diferenciar essa espécie. Ok, então isso também a gente vê muito, que acontece muito em casos de poliploidia. O que é isso? Na questão de alterações que vai mudar no número de cromossomos que vão ser formados durante a formação dos gametas. Geralmente ocorre o quê? A formação de gametas com números haploides, ou seja, metade do material genético. E aí acontece que na poliploidia, em vez de gerar gametas ou células reprodutoras haploides, ela vai gerar números diploides. E durante a formação do gameta, durante a fecundação, lá no final a gente não vai ter indivíduos diploides, a gente vai ter tetraploides. Por quê? Porque antes as células gaméticas não eram haploides, eram diploides. Então isso gera uma poliploidia, e isso acontece muito na especiação simpátrica, principalmente nos grupos vegetais. Ok? Para que tudo isso aconteça também, digamos assim, que é necessário ocorrer também processos de isolamentos pré-zigóticos, ou seja, que acontecem antes da formação do zigoto, que causam empecilhos relativos à fecundação dos gametas, impedindo a formação do zigoto. E que esses processos eles podem ser por isolamento por habitat, isolamento sazonal, isolamento mecânico e isolamento gamético.
No isolamento por habitat, ele é mantido através da adaptação de uma determinada população a um habitat específico e vai limitar essa população a esse habitat. No isolamento sazonal, ele é caracterizado pela diferença no processo reprodutivo das populações. Então, o que acontece? No período fértil, digamos, no período de acasalamento dessas populações. Então, esse isolamento acontece devido a esse fato, diferença desse período reprodutivo. No isolamento mecânico, é resultante das diferenças na compatibilidade dos órgãos reprodutivos, impossibilitando a cópula. E no isolamento gamético, é relativo ao arquétipo comportamental, envolvendo fatores de assimilação entre o organismo macho e fêmea, por exemplo, a identificação química é efetivada por feromônios, ou seja, são, digamos que assim, as características de corte que os animaizinhos, que os indivíduos, eles apresentam aos outros indivíduos. É a questão do canto, é a questão do cheiro que aquele indivíduo exala de forma natural, né? Que vai provocar esse isolamento gamético, se não está exalando esse cheiro, se não está na época do canto, se não está cortejando esse arquetipo comportamental. E ainda existe também os processos de isolamentos pós-zigóticos, que são proporcionais ao desenvolvimento de um organismo híbrido e sua variabilidade reprodutiva, que acontece pós-desenvolvimento do zigoto. Então, a gente tem aí a mortalidade do zigoto, que vai influenciar, que são caso os gametas de espécies diferentes se fecundem, o zigoto eles não podem vir a se formar, que é um questionamento que a gente já teve também lá no início da aula. A inviabilidade do híbrido, que é se o híbrido vier a se formar e sobreviver, torna-se incapaz de procriar em consequência de sua baixa adaptabilidade. E a gente ainda tem a esterilidade do híbrido, que são espécies diferentes se intercruzam, porém gerando descendentes estéreis. Ok? Então, para a aula de hoje é isso. Eu vou pedir a partir de agora, já que vocês resolvam as atividades tanto da plataforma SAIS quanto do livro de vocês, capítulo 1 da Biologia 2, já do livro 2 de vocês. E a gente vai se comunicando via e-mail, grupos de WhatsApp, ok? Eu vou passar o prazo das atividades, o prazo que eu vou estar acompanhando a plataforma de vocês, baixando o relatório de quem fez, de quem não fez, para gerar nota qualitativa de vocês. Por hoje é só, até a próxima e beijos. Obrigada!